Oi, pessoal. Acho importante todos conhecerem as 48 leis do poder. A todo momento identificamos esses comportamentos na sociedade. Pesquisem. Bora mergulhar de cabeça num dos livros mais polêmicos e, ao mesmo tempo, influentes que existem, As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. A grande questão é, isso é um guia para a gente navegar melhor no mundo ou é um manual para se tornar um mestre da manipulação? É o que a gente vai descobrir. Essa frase já dá o tom, né? Poder, de acordo com o livro, não é sobre gritar mais alto, ter a força. É um jogo, sutil, jogado nas entrelinhas, sabe? É a arte de dominar a situação, muitas vezes sem nem precisar levantar a voz. Então, vamos começar pelo começo. Para entender o livro, a gente precisa sacar qual é a dele. E olha, a proposta não é ser um guia de moral e bons costumes, não. É, na verdade, um retrato bem cru das dinâmicas que moveram a história e que, sim, ainda movem nosso dia a dia. A ideia principal do Greene é basicamente esta. Quer a gente goste, quer não, o jogo do poder está rolando o tempo todo. E ignorar isso não te deixa protegido. Pelo contrário, só te transforma numa peça no tabuleiro de outra pessoa. Entender as regras é o primeiro passo para não ser passado para trás. E de onde o autor tirou tudo isso? Bom, ele não inventou do nada. Greene basicamente fez um compilado de 3.000 anos de história. Ele foi lá e estudou as táticas, os acertos e, claro, os erros de alguns dos maiores nomes da estratégia e da liderança mundial. É tipo um greatest hits da astúcia humana. E aqui está um ponto crucial, talvez o mais importante de todos. O Greene defende que o objetivo dele não é dizer o que é certo ou errado, é dar clareza. As leis, segundo ele, são como ferramentas. Pensa numa faca. Ela pode ser usada para fazer um jantar incrível ou para machucar alguém. A ferramenta é a mesma, o que muda é a intenção de quem usa. Só que essa visão amoral é justamente o que bota fogo no parquinho e torna o livro tão controverso. Então, agora a gente vai para o outro lado da moeda. As críticas pesadas que a obra sempre recebeu. Para muita gente, as 48 leis não é só um manual de estratégia. É quase uma celebração do comportamento antiético. Sabe, leis como leve o crédito pelo trabalho dos outros, soa bem mal, né? É como se o livro desse uma justificativa para explorar os outros, seja no trabalho, na política ou até nas redes sociais. E o mais interessante é quando a gente coloca essas ideias lado a lado com o que se pensa sobre liderança hoje. De um lado, Greene, que sugere que ser transparente demais é um risco. Do outro, pesquisadoras como a Brené Brown, que dizem que vulnerabilidade e autenticidade são a base da confiança. São duas filosofias que batem de frente. Mas, para ser justo, a gente precisa olhar mais a fundo. O próprio livro tem uma dualidade. Nem todas as 48 leis são puramente sobre manipulação. Vamos ver como isso se divide na prática. Essa tabela aqui resume perfeitamente a coisa toda. Dá uma olhada. De um lado tem leis que são pura estratégia, como fale menos do que o necessário ou vença com atitudes, não com discussões. Bons conselhos, né? Mas aí, do outro lado, a gente vê as leis mais tóxicas, que falam em levar o crédito pelo trabalho alheio ou até esmagar completamente o inimigo. O livro é essa mistura complexa. Tá, e qual a defesa do autor para essas leis mais sombrias? É basicamente esta: conhecimento é poder de se defender. A lógica dele é que, mesmo que a gente escolha não usar essas táticas, é fundamental conhecê-las para identificar quando estão sendo usadas contra nós. É tipo aprender um truque de mágica para não cair nele. Certo. Então, como a gente faz? Como conciliar a sabedoria estratégica que existe no livro com a necessidade de agir de forma ética? Será que dá para extrair o que há de bom sem se corromper no processo? A grande sacada talvez seja essa aqui. A ideia não é seguir as leis como se fossem mandamentos. É usá-las como um mapa para entender o terreno onde a gente pisa. Conhecer as regras permite navegar em ambientes competitivos, antecipar jogadas e tomar decisões mais espertas, sem precisar abrir mão dos próprios valores. E olha só que genial como isso funciona na prática. Nunca ofusque o mestre não precisa ser sobre se diminuir, mas sobre reconhecer e agradecer quem nos ajuda. Chamar a atenção a qualquer custo pode virar promover o sucesso do time inteiro. É uma simples mudança de foco, do eu pro nós. E os resultados dessa abordagem são poderosos. Liderar com estratégia, mas com ética, não só bate metas, constrói algo muito mais valioso: confiança, lealdade e um legado que dura. O poder que manipula pode até ganhar uma batalha, mas é o poder que inspira que constrói impérios. E tudo isso nos leva ao conceito final desta nossa análise:
O que significa, afinal, ser um jogador consciente no mundo de hoje? Ser um jogador consciente é encontrar o equilíbrio. É ter a clareza para entender o jogo do poder que está acontecendo ao redor, mas ter a integridade para escolher como vai responder a ele. É saber todas as regras justamente para poder jogar de um jeito melhor. No fim das contas, a escolha é sempre nossa. Ser um peão no tabuleiro sendo movido pelos outros, ser o tirano que tenta controlar tudo pela força, ou ser o estrategista que entende o jogo e navega por ele com inteligência. A verdadeira maestria está em ser o estrategista, que primeiro domina a si mesmo. E com isso, a gente volta à pergunta do começo, mas agora com um olhar diferente. Estratégia ou manipulação? Onde, para cada um de nós, essa linha é traçada? A resposta para essa pergunta talvez defina não só o tipo de profissional, mas o tipo de pessoa que cada um decide ser. Agora, analisem cada uma das 48 leis do poder para evitar ser manipulado pelas pessoas. Um abraço.